Bom, então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre a procuração necessária para apresentar os requerimentos lá no INSS, tá bom? Então, uma procuração para atuar no âmbito administrativo. Eu fiz uma enquete aqui no canal, tá certo? Perguntando de outros temas que gostariam que fossem abordados. Se você, por acaso, ainda não respondeu, vai lá, vai na aba comunidade, entra aqui no canal, né? Procura lá a aba comunidade e tem uma enquete dando algumas opções de outros assuntos que as pessoas gostariam que eu fale aqui no canal. E aí, dentre as opções, estava a questão de gestão do escritório, como administrar o escritório. Então, eu resolvi trazer esse vídeo aqui, porque ele vai ajudar tanto as pessoas que precisam, né, nomear alguém da família, procurador, por exemplo, como as pessoas que querem contratar um advogado, querem contratar um despachante previdenciário ou querem contratar um contador para representar lá no INSS. Eu não vou entrar no mérito da legalidade dessas representações sem ser por advogado, tá bom? A gente sabe que na prática acontece, então é, esse vídeo vai ajudar a você que precisa contratar um profissional, que precisa de uma pessoa para lhe representar no INSS, e vai ajudar também outros advogados aí a fazerem o documento da forma correta e preencherem todos os requisitos para não ter problema na hora de apresentar os requerimentos lá no INSS, tá bom? Se você quer saber desse conteúdo, fica comigo até o final do vídeo. São muitos os detalhes. Eu não vou abordar tudo, eu vou abordar os pontos principais, porque o assunto é grande e ele está tratado em várias portarias e também em várias portarias do INSS, né? E também na Instrução Normativa 128. Então, eu vou trazer aqui os pontos específicos que estão na portaria 993, agora de 2022, que trata especificamente da procuração para requerimento junto ao INSS, tá bom? Então, se você é advogado, ou se você é uma pessoa leiga e quer entender isso, se você precisa nomear um procurador, é bom você assistir isso aqui, porque se o seu procurador também não preencher todos os requisitos, se ele não fizer exatamente o que eu estou falando, quando chegar no INSS ele vai ser barrado, tá certo? E aí você vai precisar fazer uma nova procuração, vai precisar fazer novos documentos, e com certeza isso vai terminar atrasando o seu pedido lá no INSS. Dependendo da situação, pode acarretar até mesmo o arquivamento do seu processo. Por exemplo, vamos dizer que o INSS abriu um cumprimento de exigência para você, e aí você não sabe como cumprir essa exigência, resolveu contratar uma pessoa. E aí você faz lá a procuração, faz do modo errado, e essa pessoa vai no último dia do prazo lá no INSS para cumprir essa exigência. Quando ele chega lá, ele descobre que ele não pode ser seu procurador porque faltou algum documento, porque faltou alguma coisa ali na procuração e ele não vai poder te representar. Veja, a gente está falando de uma situação, lógico, que é extrema, mas pode acontecer. Você está no último dia do prazo, os seus documentos não vão ser recebidos pelo servidor, e isso pode acarretar o arquivamento do seu processo. Então, em que pese as pessoas muitas vezes assinarem a procuração, muitas vezes até sem lei, né, elas não dão tanta importância para o que tem na procuração, mas esse é um documento extremamente importante, porque você está transferindo poderes para outra pessoa para lhe representar. E para o advogado, está recebendo os poderes para poder atuar em favor do segurado do INSS, em favor do beneficiário do INSS, e sem esse documento a gente não consegue fazer nada. Você vai ficar com as mãos atadas, tá certo? Então, fiz toda essa introdução aqui para explicar, né, o quanto que é importante realmente esse documento. E vamos lá. Então, já estou aqui na portaria 993, 28 de março de 2022, e está aqui procuração para o requerimento, que é justamente o nosso assunto. Então, vamos lá. Para fim de requerimento, poderá o beneficiário, capaz civilmente, nomear e constituir procurador. Então, vamos lá. Quem é o brasileiro, né, capaz civilmente? Regra geral, é aquela pessoa maior de 18 anos que não tem nenhum impedimento para os atos da vida civil. Ou seja, de repente a pessoa é interditada porque ela tem um problema, sei lá, alguma deficiência mental que impede ela de ter discernimento dos atos da vida civil e ela foi interditada. Então, essa pessoa interditada, ela não pode nomear o procurador por conta própria, tá certo? Lógico que
através do seu curador, através do seu tutor, dependendo do tipo de situação, né? Se for uma pessoa interditada, se for uma pessoa menor de idade, então, algumas variações aí. Mas o importante é o seguinte, o menor de idade, né? A pessoa que, não, que é relativamente capaz, que é absolutamente, absolutamente incapaz, que é interditado, que é tutelado, curatelado. Essas pessoas elas não vão conseguir nomear procurador por conta própria, sem a assistência ou sem a representação dessa terceira pessoa, tá bom? Então, poderá o beneficiário capaz, civilmente nomear e constituir procurador por meio do instrumento de mandato, a procuração, para que, em seu nome, possa praticar atos ou administrar interesses, contendo a qualificação do interessado e do procurador. Então, o primeiro ponto importante, né, a procuração é para praticar atos e administrar interesses. Então, no caso aqui, como se trata de INSS, né, praticar os atos necessários ao andamento do processo administrativo previdenciário lá na agência de previdência social, na agência do INSS. A procuração deve ter a qualificação do interessado e do procurador. Então, não adianta apenas botar o nome lá, botar o CPF. É importante que tenha uma qualificação. Os poderes que ele conferiu a este, a data, o local e a assinatura. Tá bom? Então, vai dizer lá quais são os poderes, qual é a data, qual o local e a assinatura em que está sendo otorgada essa procuração. Qual é a assinatura? Não, né? Vai constar a assinatura. Olha só como eu falei aqui em relação aos relativamente incapazes, né? A partir dos 16 anos. O menor entre 16 e 18 anos pode ser procurador, nos termos da lei civil. Ele pode ser procurador, mas só pode nomear outra pessoa para ser o seu procurador através de procuração pública. Então, aqui ele pode procuração pública ou então assistido, né, aí pelo seu representante legal. O interessado analfabeto ou com deficiência visual ou física que o impeça de assinar podem nomear um procurador nas seguintes situações: através de procuração pública. Então, se não sabe assinar o documento, né, a pessoa analfabeta, ou ela não consegue ver o documento, ela não sabe o que está assinando, ela precisa de uma procuração pública. Em relação aos advogados, aqui a gente tem uma diferença, e mais para frente eu vou falar isso. Então, se você é advogado, está acompanhando esse vídeo, quer saber qual é essa diferença aqui, fica aí. Eu tenho certeza que você já ouviu falar que o advogado não precisa da procuração pública, né? Eu vou te mostrar onde que está a previsão. O interessado analfabeto ou com deficiência visual ou física que impeça de assinar podem nomear procurador nas seguintes situações: através de procuração pública, através do comparecimento a uma unidade de atendimento do INSS, onde deverá apor sua digital em procuração particular na presença de um servidor público do INSS ou que esteja a serviço do INSS. Então, fica dispensada a pública lá na presença de um servidor do INSS. E também deve efetuar assinatura a roubo na presença de duas testemunhas, preferencialmente servidores, as quais deverão assinar conjuntamente com o terceiro, que assinará em nome da pessoa interessada. Então, veja, aqui, nesse caso, quando não puder colocar a assinatura, né, ele vai assinar arroba, uma terceira pessoa vai assinar arroba, e mais dois servidores como testemunhas. É importante atentar o seguinte, ele fala preferencialmente servidores e não obrigatoriamente servidores. Então, se por acaso não existirem, né, dois servidores nessa agência para conferir, para otorgar a procuração a roubo, a gente vai procurar poder utilizar aí outras pessoas. No caso da hipótese do parágrafo 2, então no caso das pessoas, do analfabeto ou da pessoa com deficiência visual, em se tratando de advogado, de otorgado a advogado, fica dispensada a obrigatoriedade da forma pública para a procuração, sendo suficiente a apresentação de procuração particular com a posição da digital pelo interessado para fins de assinatura. Então, veja, se o procurador for um advogado, ele não precisa comparecer, ele não precisa fazer a procuração pública, tampouco ele precisa comparecer na agência do INSS para que a procuração seja otorgada na frente do servidor público, tá bom? Então, lá no escritório mesmo do advogado, ele vai colher a digital aqui dessa pessoa analfabeta, ou dessa pessoa que tem deficiência visual, e a procuração vai estar valendo, tá certo?
Agora, vamos adiante. Parágrafo 3º, previsão de que o advogado não precisa, mais uma vez, em se tratando de um procurador ou advogado, você contratou um advogado para cuidar do seu caso, não é necessário comparecer ao INSS para otorgar a procuração de forma presencial e tampouco é necessário a procuração pública, tá certo? Então, pessoa analfabeta ou com deficiência, no caso do advogado, não tem essa exigência. Na hipótese do parágrafo 2º e 3º, havendo dificuldade que prejudique a posição de assinatura no instrumento de representação, a procuração particular ou o documento de outorga pode ser efetuado com assinatura a rogo na presença de duas testemunhas, as quais deverão assinar conjuntamente com um terceiro, que assinará em nome da pessoa interessada. Então, veja, mais uma vez aqui, previsão similar ao parágrafo 2º, né, quando é emitida a procuração a rogo lá no INSS, mas aqui no caso, a mesma situação sendo realizada no escritório de advocacia, né, ou para o advogado. Assim como a procuração, o termo de representação e autorização de acesso às informações previdenciárias também só tem validade se contiver a assinatura do interessado, ou caso ele seja analfabeto, se estiver acompanhado de procuração pública ou com digital aposto na presença de um servidor do INSS, ou que esteja a serviço do INSS, observado o parágrafo 3º do artigo 44. Ou seja, além da procuração, é necessário que seja assinado também o termo de representação e autorização, que vai seguir os mesmos requisitos, tem as mesmas exigências da procuração e as mesmas ressalvas em relação ao advogado. Então, vamos lá. Uma pessoa comum vai emitir lá a procuração para uma pessoa comum ou para um despachante, para um contador. Ela deve assinar essa procuração e também deve assinar o termo de representação e autorização de acesso às informações. Ponto. Pessoa analfabeta ou com deficiência visual, ela deve emitir a procuração pública ou comparecer no INSS para fazer a procuração na presença do servidor público, sendo que nessa situação ela vai colocar digital no documento. Agora, ela não consegue colocar digital no documento, então ela vai fazer a procuração a rogo, certo? Na presença de duas testemunhas que vão assinar, preferencialmente o servidor público, e mais uma terceira pessoa que vai assinar junto com ela. Sendo advogado, aí não precisa nem da procuração pública, nem da presença do servidor do INSS, certo? Mas precisa da assinatura a rogo, caso ela não consiga colocar a digital. Se ela conseguir colocar a digital, não tem problema, já vai estar valendo essa procuração e o termo de representação e autorização de acesso às informações previdenciárias, tá bom? Parágrafo 6º, a procuração cujo único objetivo seja a representação ad judicia, ou seja, a procuração para representar na justiça, no poder judiciário, dá poderes para o procurador representado interessado apenas junto ao poder judiciário, que eu acabei de falar. A judiça para representar no poder judiciário no processo judicial. E por isso não produz efeito para a representação no processo administrativo, tá certo? Isso aqui é importante tomar bastante atenção. Quando o advogado fizer a procuração, ou qualquer outra pessoa, né, fizer a procuração, ela tem que colocar cláusula para representação em órgão administrativo, para representação em processos administrativos, tá bom? Só uma ressalva, o INSS não é um órgão, é uma autarquia, mas para facilitar o entendimento aqui, eu vou tratar como sendo um órgão, tá? Para a gente não ter que ficar entrando nessa discussão de o que é autarquia, o que é uma autarquia, tem que explicar, então eu vou sempre utilizar o termo órgão mesmo para ser mais fácil, para ser mais simples, tá certo? Então vamos lá. Aqui no caput, olha só, diz que deve especificar os poderes. Então, se a procuração está dizendo que confere poderes apenas com cláusula ad judicia, então não tem como representar no processo administrativo. É preciso ter a cláusula para processos administrativos também. Então, poderes et extra, ad judicia et extra, certo?
Não sei se é bem essa expressão, mas é isso. Cláusulas para representação, tanto judicialmente quanto administrativamente. Se não, vai ser barrado. Se você for advogado aí, vai ser barrada a procuração, você não vai conseguir representar o otorgante no INSS sem essa cláusula aí de processos administrativos, tá bom? Muita atenção nessa hora, porque senão você vai ter problema e vai ter que refazer a procuração. O processo administrativo previdenciário deve ser instruído com a procuração, o documento oficial de identificação do procurador e o termo de responsabilidade, quando protocolado diretamente pelo procurador, ou, se protocolado pelo interessado, quando houver atuação do procurador em qualquer das fases. Então, sempre tem que juntar. Procuração, o termo o termo de autorização, né, o termo de representação, autorização, e também o termo de responsabilidade, tá certo? Além do documento do procurador. Sem esses documentos, o advogado ou qualquer outra pessoa que for nomeada como procurador, ela não vai ter acesso a esses, não vai ter acesso aos documentos, não vai ter acesso às informações, né, e não vai poder dar andamento no processo administrativo. Agora, Breno, o que danado são esse monte de termo, né? Eu não vou mostrar para você nenhum modelo de procuração, tá? Isso é bem simples de encontrar na internet, mas deixa eu te mostrar o termo de representação. Esse aqui é o termo de representação, esse está sendo disponibilizado aqui pela OAB de São Paulo, tá certo? Está aqui no cantinho, ó, termo de representação. Ele é bem simples, ele vai colocar aqui o nome da pessoa, CPF, RG, né, vai botar as informações e confirma que vai ser representado pelo advogado, que, no caso advogado, porque está sendo disponibilizado aqui pela OAB, certo? CPF, OAB, no limite, e confere os poderes para tais aqui, vai datar e assinar. E, além disso, tem um termo de responsabilidade aqui, que deve ser também assinado pelo advogado. Agora, se você não quiser utilizar esse modelo, você pode utilizar esse aqui, termo de responsabilidade, tá bom? Lembrando o seguinte, são coisas distintas. Esse termo de representação precisa ser assinado por quem está otorgando os poderes, pelo representado, pelo segurado. Aqui vai ser assinado pelo advogado, ou então aqui nessa aba termo de responsabilidade, tá certo? E aí você vai juntar isso no processo administrativo, junto com a procuração e junto com cópia da identidade, no caso aqui a carteira funcional, né, sendo do advogado. Quando o benefício for requerido diretamente pelo interessado e não houver atuação do procurador até o momento da conclusão da análise, não será necessário informar seus dados na habilitação do benefício no sistema corporativo. É permitido o subestabelecimento da procuração quando constar poderes expressamente especificados no instrumento originário. Ou seja, eu posso subestabelecer, passar os poderes para outro advogado, desde que lá na procuração tenha claramente a informação de que é permitido o subestabelecimento, tá certo? Então, é isso em relação à procuração. Explicação simples, rápida, tá bom? Como eu disse no começo do vídeo, existem muitos outros detalhes. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão de outro conteúdo, deixe aqui nos comentários que eu volto a gravar outros vídeos relacionados à procuração, certo? Especialmente no que tange à advocacia, existem muitos outros detalhes, tá certo? Então, deixe aí o seu comentário. Fala para mim se você gosta do vídeo nesse formato em que eu mostro a legislação, eu te mostro o fundamento de tudo que eu estou falando, tá bom? Como eu falo aqui nos outros vídeos, eu não tiro coisa da minha cabeça, né? Eu gosto de mostrar aqui onde que está. E agora que você já é inscrito, ative as notificações para você ficar aí por dentro aí dos próximos conteúdos e dê o joinha para o algoritmo entender que esse conteúdo é importante, ele vai indicar para as outras pessoas. Você pode compartilhar também pelo WhatsApp, pelo Facebook. Com certeza você vai ajudar alguém, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.